Shalom Echolechman Shema, estamos na segunda parte da cultura dos hebreus e vamos começar com um assunto polêmico, né? O nome de Deus, na verdade, mais o título dele, apesar que em hebraico não tem muito essa diferenciação, mas eu vou falar aqui um assunto que brasileiro vai rir e é muito engraçado mesmo, tá? Eu mesmo já ri bastante. Só que não vamos tentar levar a sério isso, porque se trata do nome de Deus, pessoal. Se eu fosse falar de um homem, um hebreu do passado, tudo bem, a gente ria junto. Mas como é sobre o nome de Deus, vamos levar a sério. Por mais que seja engraçado para sua cultura, para minha cultura, não é nada a ver para os hebreus antigos, ok? Pensando em Deus, a gente vai ter reverência. Então, El, que é a palavra Deus, que é El, que é o E, é um touro, e o L é um cajado, né? O que o paleo-hebraico, aqueles desenhinhos antigos, pensavam sobre isso, né? Eles viam Deus como um touro com um cajado. E o que significa isso, tá? Para nossa cultura, se a gente falar a palavra chifre, a gente já começa a rir, a zoar, o brasileiro zoeiro mesmo, mas vamos levar a sério por causa do nome de Deus. Novamente, se eu falasse aqui de um hebreu com chifre, tudo bem, a gente zoava. Mas aqui é o nome de Deus, tá, pessoal? Não vamos zombar do nosso Deus Todo-Poderoso. A palavra chifre no hebraico significa força. Por quê? O hebreu não está imaginando um chifre mesmo. Ele está imaginando o que ele causa. Se um boi ele vem e levanta um homem, o homem vai lá para cima. Se ele bate numa árvore com tudo, a árvore pode cair, quebrar. É força, tá? Então, Deus como touro e também cajado. Por que cajado? Vamos pensar que somos pastores de ovelhas. Estamos andando, levando ao pasto, né, as ovelhas, e a gente tem um cajado. Caso a ovelha comece a sair do caminho, a gente puxa a ovelha de volta. Caso venha um lobo, a gente usa a gente usa o cajado para bater no lobo, né? Ou até matá-lo, não sei. Então, esse cuidado que o pastor tem, o que ele tem sobre as ovelhas? Autoridade. Ele manda para o bem das ovelhas, né? Então, eles viam Deus como esse que é um touro, força e autoridade, tá? Cajado. Ok. Então, touro é força e cajado, autoridade. Um exemplo é do carvalho, né? A gente tem uma árvore enorme, forte, muito forte, e temos um carneiro. Qual a diferença de um animal, um carneiro e uma árvore? Para eles tudo igual. Para nós diferença. Porque o carvalho, ele é forte, resistente para derrubar, até para ser, né, um armário, alguma coisa assim, resistente. E o bode ou o carneiro, ele é forte, né, com a força do seu chifre, ele levanta um homem, ou ele mata até uma pessoa, né, ou até já vi boi em essas festas espanholas furando o cara, perfurando o cara, né? Então é uma coisa muito sombria até, pode levar à morte. Abram comigo em Êxodo 7:1. Êxodo 7:1. Vê que te fiz como Deus para Faraó. Tu deves ser o meu representante e Arão, teu irmão, será teu profeta. O que Deus... Vamos ler no original? Vayomer Adonai el Moshe. Re'e netaticha leElohim. Desculpa. Re'e netaticha Elohim leFaró ve'Aaron achicha e Rie neviecha. Ok? Moisés aqui se tornou um Elohim. Então quer dizer que Moisés era divino? Né? Moisés tomou o lugar de Deus. O que é Elohim? É somente o Todo-Poderoso? Também é força e autoridade. Também pode ser os deuses falsos. Elohim Acherim, outros deuses, né? Então, são forças e autoridades malignas de demônios, mas são forças e autoridades. Então, Elohim pode ser tanto o Todo-Poderoso quanto outras coisas ou objetos de adoração, mas
sobre Deus, Deus não chega assim e fala assim, ó, você será Yahweh, você será Yahvé para os egípcios. Não. Me atrapalhou o barulho do TDAH, fogo. Então, na verdade, isso é muito longe do que a gente pensa. Então, Moisés foi um Elohim, ele foi um poder e autoridade, ok? Ok, a gente já viu essa parte. As coroas dos reis, né? A gente vê aí novamente, como o brasileiro gosta de rir dessa parte, né? E é engraçado mesmo, é hilário, mas a gente só tem que tomar cuidado quando é o nome de Deus, tá? O nome de Deus não tem cultura que a gente possa rir. Agora, a coroa dos reis, se vocês for verem as coroas, assim, pontiagudas, né? Todas essas coroas são pequenos chifres. Por que Apocalipse fala lá que a besta terá tantos chifres? O que ele está falando? Poderes, forças, né? Então, vamos ser mais maduro para poder entender o que a Bíblia diz aqui. Essas coroas de reis franceses e tal, é uma evolução do que os reis pagãos antigos usavam, de apenas 2 chifres que eles usavam na coroa. Sim, é hilário, mas eles usavam. E para eles não era corno, para eles era força e autoridade, ok? Então, a nossa própria palavra coroa do português vem de keren, do hebraico, que é chifre mesmo, de carneiro. Então, o que a gente entende? El significa forte, autoridade, ou força e autoridade. Abram comigo em Êxodo 34:30. Vamos fazer o estudo bíblico. Êxodo 34:30. E quando Arão e todo o povo de Israel viram Moisés, eis que a pele do seu rosto brilhava, e eles tiveram medo de se aproximar dele. Literalmente, e Aaron e todos os filhos de Israel viram Moshe, e eis que a pele do seu rosto tinha chifres, e eles tiveram medo de se aproximar dele. Em hebraico, Vayar Aaron vechol bnei Israel et Moshe vehine karan, ou karan, or panav, vairu migeshet elav. Então, por que os hebreus se assustaram? No original está falando que tinha chifres no rosto de Moisés. O que o hebreu pensa sobre o funcional mesmo? Qual que é o entendimento das coisas? É o funcional e não a aparência. Então, eles não estavam vendo realmente 2 chifres ali, como tem uns gregos que desenharam, fizeram uma escultura de Moisés com 2 chifres. O que ele está falando ali? Ele está falando de poder e autoridade. Então, Moisés, a gente tem que tomar cuidado ao rir desses homens de Deus. Moisés, Deus, né? Porque não é porque a nossa cultura brinca com isso muito que a gente vai zombar do nome do Senhor, né? Se for outra pessoa, a gente até zoa, mas não do nome de Deus, tá, pessoal? Então, aqui a função é a força. O que será que eles viram mesmo? Algum tipo de poder, alguma força excepcional, ok? Então, a Bíblia tem muitos mistérios. Agora sobre Gênesis 1:1. Gênesis 1:1. Tá fácil, né? Dá para ler de cor. No princípio criou Deus os céus e a terra. Em hebraico, Bereshit bara Elohim et hashamayim v'taaretz. Então, vamos destrinchar aqui. Vocês conseguem imaginar a palavra princípio? Eu não consigo, porque ela é abstrata. Aqui está uma linha. Eu vou imaginar que o princípio é a ponta dessa linha. Então não é princípio. É a ponta da linha, é concreto. Tá? Princípio é abstrato e não tem como imaginar. A gente entende que é o princípio da linha, mas não tem como imaginar. Tá? Então, Bereshit significa B é a preposição em,
E Reshit significa princípio. Deixa eu ver aqui. Ok, então a palavra Reshit vem de Rosh, tá? Cabeça. Então, Reshit é aquilo que vem primeiro. Os hebreus, eles imaginavam, por exemplo, eu falo para você, olha para aquela montanha ali. Agora, diz onde está o princípio dela. Você pode até imaginar o comecinho ali da montanha e tal, mas assim, você consegue imaginar. Agora você fala, olha ali o cume daquela montanha. O que é o cume? É a ponta. Dá para imaginar, certo? Então é isso que fala em Gênesis 1:1. Bereshit no cume, ou melhor, em cume. Abra em Provérbios 4:7. A sabedoria é a coisa principal, a sabedoria é a coisa principal, Reshit. Adquire, pois, a sabedoria e emprega tudo que possuis na aquisição de entendimento. Em hebraico, Reshit, Chokhmah, Kne Chokhmah, Uvechol Knyancha, Kne Vinah. Reshit novamente é cume e a coisa principal, ok? Aquilo que é o topo. E o hebraico é uma repetição. Para a gente, pleonasmo é uma coisa esquisita de ouvir, né? O pintor pintou a pintura. Tipo, nossa, cara, você não tem criatividade? Mas pro hebreu, era isso que eles usavam. Eles gostavam dessa rima, desse som parecido. A gente vai falar, em vez de o pintor pintou a pintura, a gente vai falar o artista pintou o quadro, certo? Mas para eles rimam, como eu falei aqui, Reshit Chokhmah Kne Chokhmah Uvechol Knyencha Kne Vinah. Um fato interessante é sobre Mateus 3:9. Eu acho incrível isso aqui, ó. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque eu vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Muitos teólogos acreditam que João Batista e o povo falava hebraico, né? Vou ler aqui para vocês. O hebraico falado deixou de ser usado diariamente por volta do ano 200 depois de Cristo e ressuscitou como língua viva a partir de 1881. Graças ao trabalho de Eliezer Ben Yehuda, hoje o hebraico moderno, né, existe. O que eu ia falar para vocês é que João Batista, ele foi o último profeta do Antigo Testamento, tá? E como profeta, ele gostava de rimar. E se ele rimava, ele falava hebraico. A gente sabe que o hebraico morreu, deixou de ser falado em 200 depois de Cristo. Então, vamos voltar aqui o versículo, ó. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai a Abraão, porque vos digo que mesmo destas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. Dá para entender isso? Destas pedras, filhos, rima alguma coisa? Nem no grego rima, no original, pedras, filhos, nem no português rima, mas no hebraico sim. Então, ele praticamente falou assim, ó, porque eu vos digo que mesmo destas avanim, pedras, avanim, Deus pode suscitar banim a Abraão. Agora você entende porque no hebraico tudo é mais bonito? Então, mesmo destas avanim, Deus pode suscitar banim a Abraão. Nossa, está um calor, Deus me livre. O povo falava em hebraico. Ok, já li essa parte para vocês. Eu sempre tenho uma colinha que o TDAH eu me perco todo. Ok, criar. Bereshit bara Elohim. O que é, como a gente falou no vídeo anterior, o que é bara? O que é criou? Né? Bara significa literalmente preencheu. Não, literalmente mesmo significa engordou. Tá, acredita? Nada a ver pra gente, né? Então, Deus não fala assim, Bereshit Yatzar Elohim. No princípio criou Deus do nada os céus e a terra. Mas ele fala, no princípio, Bará. Ou seja,
no princípio, ele engordou os céus e a terra. Olha a mentalidade do hebreu como é diferente da nossa. Para a gente tudo é ridículo, para eles é tudo funcional, né? Então, berri ou barri, por exemplo, o bezerro gordo, né? E berri é gordura. E aí vem até uma pergunta assim, poxa, se Deus preencheu, então ele criou já de alguma coisa criada. E aí vem o questionamento, né? Da onde Deus criou, de quais elementos, como? Quem é que faz esse questionamento? Os gregos. Os hebreus não fazem esse questionamento. O filho pergunta para o pai, papai, como que Elohim criou os céus lá nos hebreus antigos? Ele, filho, eu estou um pouco me lixando. Deus criou, acabou. Não tem questionamento. O hebreu não questiona. O hebreu não quer saber. Ele só aceita, né? Então, é isso. Eu creio que Deus criou do nada. Assim, minha opinião. Mas, assim, tanto faz pro hebreu antigo. O que mais que eu posso usar aqui? Né, eu vou... tá, isso aqui é importante eu falar. Ok, você acredita em Deus? Eu acredito, sabe? Tem um poder maior. O cara nunca leu nada sobre a Bíblia e tá deduzindo, né? Então, eu não acredito, eu sou ateu, sou agnóstico. Não acredito. O que é acreditar para o hebreu antigo? Do verbo leha'amin. Leha'amin não é o mesmo que acreditar para a gente, tá? Para o hebreu é óbvio que Deus existia, não precisava acreditar. Tá? É óbvio, a natureza, até mais as aparições de anjos, o próprio Deus falando. Então, não tem o que questionar, é óbvio que ele existe. Então, o que é Leha'amin? Que não é acreditar literalmente. Leha'amin é isso, ó. É apoiar, tá? Então, você decide apoiar ou não em Deus. Deus existe. Você quer ser maligno ou você quer se apoiar em Deus? Então, quando fala assim, e Abraão creu e isso lhe foi imputado como justiça. O que está falando o texto? E Abraão se apoiou em Deus. Não é que ele não acreditava em Deus. Ele se apoiou e isso foi imputado como justiça. Interessante, né? Abram em 1 Samuel 2:29. Por que pisastes o meu sacrifício e a minha oferta de alimentos, que ordenei na minha morada, e honras a teus filhos mais do que a mim, para vos engordardes do principal de todas as ofertas do meu povo de Israel. Em hebraico, Lama tiv atu bezivri uveminchati asher tziviti Maon vatrabed et banecha mimeni. Lehavriachem. Olha essa palavra. Lehavriachem. Vri, barri, bará. Lehavriachem. Mereshit kol minechat Israel leami. Aqui vemos... eu tô cansado, gente. Tô cansado, mas é desse calor. Desculpa. Ai, meu Deus. Vamos lá. Aqui vemos a palavra se engordar, né? Então, leavriachem, vindo de bará. Então, o que a gente entende? Deus bará, ele engordou, ou numa mentalidade melhor para a gente, Deus preencheu os céus e a terra. Elohim, né? O que é Elohim? É poder e autoridade. Por que está no plural? É trindade, é outros deuses, o que é Elohim, né? Você sabe que não tem trindade para o hebreu antigo. Ele não acreditava nisso, nem os apóstolos. Mas o que é Elohim? Elohim significa
poder e autoridade. Porque o singular é Eloá. Então, Eloá é força e autoridade, e Elohim é forças e autoridades. Então, se está no plural, então Deus é vários. Será que é isso? Ele não é o único Senhor? Isaías 9,6, o Pai da eternidade, né? O Messias é o Pai da eternidade. Então tem dois pais agora. Então o que é isso? Elohim, ele é quando você intensifica a palavra. Por exemplo, Behemoth é considerado um monstro do Antigo Testamento. Alguns falam que era parecido com um hipopótamo. E ele não era 2 ou 3 em um. Ele era um animal enorme e forte. E ele era Behemoth. Mas o que é Behemoth? Behemoth é animais, ou bestas, ou feras. Então, Behemá é uma besta ou um animal, e Behemoth é o plural. Mas não denota ali pluralidade, denota intensidade. Então, é Behemoth porque é muito poderoso, como se fossem vários, mas é um só, tá? Então, é isso que a gente crê, né, como unicistas. E sobre o Elohim, ele é uma intensidade. Assim como a palavra Maim, que é água, ela vem da pergunta o quê? O quê? Ma? Em hebraico, né? Ma, o quê? Então, Maim, o que é quantidade de água. O hebreu não sabia o que era água. Então ele falava, o que é esses oquês? A gente bebe um monte de oquês. Mas o que é? O que é água? Então eles ficavam nessa dúvida aí. E o plural para mostrar intensidade, ok? Então Elohim, Deus não brinca com a gente, ele é um só, né? O único Senhor. Ouve, ó Israel, Shema Israel, Adonai Elohim, Adonai Echad. Né? E tem aqueles pontos, mas ele não é Yahid, tal. A gente crê no que a Bíblia fala, né? E Elohim é a intensidade de acordo com os hebreus, tá? Eles viam a intensidade no plural, não realmente pluralidade, porque o grego pensa na aparência, o hebreu não, né? É simples. Agora o et. Et é uma palavra que não tem uma tradução. Eu posso dar um exemplo aqui. Por exemplo, isso aqui é muito profundo. A palavra de et, ela é um touro, novamente, e o tav é uma cruz. Presta atenção, dois gravetos, tá? Então, touro e cruz, touro e marca, ok? Por que a gente fala de et, né? Um fazendeiro hebreu, por exemplo, ele pegava os bois e fazia uma marca lá na frente. Para quê? Para ele não errar o caminho, para não ficar torto o caminho do seu arado. Então, o boi vai até a marca. Olha só, o boi vai até a marca. Et, tá? E tem algo muito mais especial do que isso, né? Se eu falar assim para alguém, Ani ohev otach, eu te amo. É o que eu estou falando. Meu amor vai como um boi até a marca, até você. Então, Ani ohev otcha otach. Ok? Etchem. Que mais? Se eu falar assim, o Saulo ama Jesus. Shaul, ou Saulo, Ohev et Yeshua. Tá? Então o amor do Saulo vai como um boi até a marca, até Jesus. E é isso que a gente vê. No princípio criou Deus ou em direção a céu e a terra. Então, a gente até agora, no literal do original, tá assim. No cume, preencheu Deus em direção ao céu e a terra. A gente vai terminar aqui, depois que eu terminar Gênesis 1:1. Não precisa, eu tô com refluxo, cara. Meu Deus, tem que beber pouca água.
Não precisam abrir. Ok. Apocalipse 1:8. O que Jesus fala em Apocalipse 1:8? Eu sou o Alfa e o Ômega. Ué, Jesus é grego? Jesus é grego? Ele é o Alfa e o Ômega. Ele não tinha que falar de forma mais hebreia, né? Ou de forma mais hebraica? Eu ainda tenho essas dúvidas. Se você for pensar, Jesus falando em hebraico essa frase, ele ia falar assim, ó. Ani Aleph veani Atav. Eu sou o touro e eu sou a cruz. Eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Ok? Vai prestando atenção. Ele, além de ser o início e o fim, tem uma história muito mais forte nesse Alfa e Ômega. Jesus falava hebraico, apesar da língua materna ser o aramaico. Ele falava em hebraico por ser rabino também. E eu creio que, por muitas evidências arqueológicas, haviam judeus falando hebraico naquele tempo. Ok, eu já expliquei essa parte. Gente, meu TDAH me mata. Vamos ver onde. Ok, abra em Gênesis 4:15. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim para que o não ferisse qualquer que o achasse. Que sinal é esse? Vaiomer lo Adonai, lachen kol oreg Cain shiv'ataim, yukam bayasem Adonai le Cain ot, levilti hakot oto kol motz'o. Então, o que é ot? No hebraico moderno, até, a gente tem a palavra ot como letra, tá? A palavra ot é letra, mas significa também a palavra marca. E qual que era a marca, qual que era o símbolo de Tav, que era a marca, né? A marca, ela era uma cruz. É isso mesmo. Então, a gente acredita que Caim, ele recebeu a marca da cruz, que remete ao Senhor Jesus, tá? E por isso que é ot, é a palavra marca, e a palavra marca no paleo-hebraico é tav, que é os 2 gravetos. Ezequiel 9:4. E disse-lhe o Senhor: passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca um sinal, ot, as testas dos homens que suspiram e que gemem por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Vaiomer Adonai, aqui era Tav, desculpa. Vaiomer Adonai elav, avor betor Hair, betor Yerushalayim, vehitviat Tav, al mitzchot hanashim, hanenachim, ve'anenakim al kol atoevot hanasot betochá. Então, Tav é a mesma palavra para marca, que é a cruz. Eu não estou rendendo por causa desse calor, gente, mas vou melhorar. Muito abafada. Colocando a marca. Então, o que é Jesus falando? Eu sou o Aleph e eu sou o Tav. Ele está falando, eu sou o touro. O que é touro também? Deus. Eu sou o touro que vai até a marca. Então, eu sou a força que vai até a cruz. Vê se não é profundo hebraico, né? É muito profundo. E é isso, tá? Sobre Shamaim, que é no princípio criou Deus os céus e a terra, céus. Eu creio também, igual o professor Jeff Banner, que céus significa Shemaim, ou seja, que contém águas, tá? Então, Shemaim. E onde, por exemplo, o hebreu ele olha para cima, ele vê tudo azul e branco.
ele vê cair água do céu. Então, na cabeça dele, aquilo que contém águas. E para finalizar, Haaretz, a terra, né? A palavra Haaretz significa literalmente óstraco, tá? O óstraco, ele eram pedaços, fragmentos de cerâmica que escreviam o nome de Deus. Podia ser também o nome de Deus, se fosse a Bíblia, né? Falar alguma coisa do exército, mas era mais para informação, ainda mais de guerra. Então, eles escreviam uma notícia. O rei Davi mandou dizer isso. Apesar que o rei Davi, eu creio que era muito próspero, mas caso houvesse pobreza, eles usavam fragmentos de cerâmica para escrever mensagem, porque o papiro era muito caro. Então, ele escrevia, o corredor colocava Haaretz, que é o fragmento, colocava na bolsa, e aí ele corria. Olha lá, larutz, é o verbo correr. Tudo é conectado no hebraico. Tá vendo? Então é isso. E o que é mais engraçado é como é que os hebreus antigos sabiam que a Terra era formada de placas tectônicas, né? Fragmentos, haaretz. Então isso é muito importante também. A gente vê que Deus zela pela sua palavra e ele dá sabedoria mesmo naqueles tempos mais rústicos, né? O que mais a gente pode compartilhar aqui? Já falei isso. Ok. Então, pessoal, vou deixar por hoje aqui. Tá muito calor, tá cansativo, mas agradeço imensamente. Se inscreva no canal, dê um joinha, comente aí, faça perguntas, critique, fale bem, fale mal, mas fale, né? E principalmente, não esqueça de louvar a Deus, porque esse conhecimento que eu tive, eu peguei também de outros professores americanos, fui traduzindo para o português, e eu quero propagar aí a cultura dos hebreus antigos. É isso aí, até mais. Shalom Aleichem.